Momento Empreendedorismo com Flávio Fogel. Oferecimento Centro Universitário Univale. Professor Flávio Fogel, agora oficialmente pós-vinheta, para a gente entrar nesse assunto que interessa a todo mundo e que já entrou para a nossa vida, para a agenda. Boa tarde, professor. Bem-vindo mais uma vez. Boa tarde mais uma vez a todos os nossos queridos ouvintes, a todo mundo aqui da CBN. É muito bom estar aqui com vocês. A gente agradece, eu fico aqui aprendendo, palpitando, mas quem é bom mesmo, é craque para puxar essa pauta, é o professor João Edson. Professor, qual o assunto desta quarta-feira? Pois é, vamos perguntar para o Flávio, que a gente faz 2 programas que falam de gestão de pessoas e a gente vai dar sequência justamente na gestão de pessoas. E qual é o tema hoje? Em gestão de pessoas, João e Marcela. Assim, no primeiro programa da semana retrasada, nós falamos de recrutamento e seleção. Isso. Como encontrar, captar pessoas e selecionar o melhor. Depois nós falamos de treinamento e desenvolvimento. Sim. Então, assim, contratei a pessoa que eu julgo correta. Agora eu preciso, treiná-la para ela se manter atualizada e desenvolver de acordo com as necessidades da empresa mais para o longo prazo. Hoje nós vamos falar de uma questão que é muito relevante, que é a retenção dos talentos, eu recrutei a pessoa certa, estou atualizando, ela também é uma pessoa atualizada, um bom profissional, mas aí, como é que eu retenho esse profissional dentro da minha empresa? Como é que eu evito que ele, cevada, vá para outra empresa, vá para a concorrência? Esse é o assunto hoje. Sim. Então, já vamos começar perguntando por que é importante reter esses talentos para a empresa. Qual que é a importância que tem? João, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que toda vez que eu contrato alguém e não dá certo, ou eu perco esse profissional para a concorrência, é um custo para a empresa. Sim. Porque a empresa investiu, não só em todo o processo de recrutamento, em todo o processo de seleção, mas investiu na pessoa dentro da empresa. E ela sair, isso gera um custo, e é uma frustração de algo que não deu certo. Sim. Todo um planejamento feito em termos de gestão de pessoas que não deu certo. Então, fazer a retenção diminui esses tipos de custo que nós chamamos de custo de turnover, de rotatividade. Sim. Uma outra questão que é muito relevante diz respeito à gestão do conhecimento. Então, quando a gente fala em reter os talentos, reter as pessoas que trabalham conosco há algum tempo, ainda mais na era de hoje, nós estamos falando em gestão do conhecimento. Você está mantendo as pessoas que já estão ambientadas na empresa, que conhecem os processos dentro da empresa, que conhece o que é importante dentro da empresa e desenvolve as competências dentro daquela organização. Então, nós estamos falando, sim, de continuidade de conhecimento e experiência dentro da empresa, Isso é muito relevante. E aí, quando a gente fala em gestão do conhecimento, vale a pena a gente pegar um gancho nisso e lembrar sempre o empreendedor, o empresário, para sempre normatizar, formalizar o conhecimento dentro da empresa dele. Conhecimento não pode ser aquele conhecimento tácito, ele precisa ser explícito. Não pode, por exemplo, a Marcela é expert em alguma coisa dentro da empresa, é muito competente, mas está na cabeça da Marcela. Marcela decidiu ir embora e aí? Se perde. Agora, se você, tudo bem, a Marcela é competente, mas você tem um processo formalizado, normatizado, aquilo ali você consegue capacitar e passar para as outras pessoas. Então, o conhecimento, ele tem um primeiro momento que ele é tácito, mas ele tem que, dentro da espiral do conhecimento, gerar um conhecimento explícito. Isso é muito importante. Conhecimento dentro da empresa precisa estar formalizado. Não pode ficar só na cabeça de um que morre, que vai embora e a empresa se lasca, Sim. Então, assim, essa questão da gestão do conhecimento, da continuidade da experiência é muito relevante à retenção do talento, E, por fim, tem uma outra questão que é muito importante também, Porque o que nós vemos é o seguinte: quanto mais você tem os talentos retidos dentro da empresa, esse pessoal costuma estar mais ligado às inovações, ao que está acontecendo dentro da empresa de melhor. Por isso são chamados de talentos. E isso claramente afeta desempenho. Então, ter as boas pessoas, os melhores, os mais comprometidos, isso é importante. Agora, eu quero pegar um outro gancho nisso que é muito relevante. Talento, minha gente, e aí vale para os profissionais, Não é só conhecimento técnico,
é também o atitudinal, é o comportamental, é saber se portar dentro de uma empresa, é saber ser ético, né? E isso o profissional tem que levar em consideração. Não basta você ser um profissional extremamente competente, né, mas ter um comportamento deplorável. Né? Isso não vai... Você pode ser o melhor vendedor do mundo, você não vai permanecer dentro da empresa. Ou ter uma convivência ruim, né? Ou uma convivência ruim, cria um hábito. Você quer ver uma coisa que também muitas vezes manda a pessoa embora? Fofoca. Às vezes a pessoa está mais preocupada em fofocar do que trabalhar. Vai dar problema. Então, por que eu estou falando isso? Porque assim, você tem que cuidar da sua carreira também, né? Então, lembre-se que hoje o atitudinal, o comportamental, causa mais, justificativa de desligamento do que a parte técnica. Então, cuide dos dois. Quando a gente fala em talento, talento é equilíbrio entre competência técnica e competência atitudinal, né? Tem que olhar bastante para isso. Flávio, quais são os principais fatores que contribuem para a retenção de talentos? Olha, primeira coisa, um ambiente de trabalho positivo, né? Um layout bacana, como esse aqui, né, Marcelo? Olha só, né? Aí você vai trabalhar no lugar, o lugar é um par de dinheiro. Não dá, por mais que você goste de trabalhar no lugar, que seja bom, você vai começar a ficar desmotivado, né? Agora, num lugar bonito, num layout bacana, num ambiente de trabalho que não tem fofoca, que não tem disque-disque, que não tem um querendo puxar o tapete do outro, olhar pro... Esse lugar existe, professor? Olha, o ideal 100%... O ideal 100% eu acho que é meio utópico, mas a gente precisa sempre perseguir. Mas existem lugares muito bons, que as pessoas não têm tanta preocupação. É bom, né? Você está aqui direto, pode atestar, né? Isso. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte, existem lugares, sim, que as pessoas trabalham com tranquilidade. Que as pessoas trabalham sem ter com felicidade, você falou a palavra correta. Por quê? Porque sabe que o outro não vai querer te dar uma facada nas costas, não vai puxar teu tapete. E o lugar naturalmente faz o quê? Quando entra uma pessoa assim, a pessoa não se sustenta. Né? Ela não consegue. É que nem você botar um peixe de água doce num aquário de água salgada. Não consegue ficar. Né? Então, é por isso que criar um ambiente positivo de trabalho não é papel só da empresa, viu, minha gente? É papel de todo mundo. De quem está no cotidiano também. E o senhor falou aí do ambiente, isso é como na casa da gente, né? Não estamos falando de luxo, né? Estamos falando daquela coisa confortável, apropriada para você desenvolver, né, o seu trabalho. Eu vejo também algumas empresas que, às vezes, investem muito em ambientes dos diretores, da tomada de decisão, né? Ali, entre aspas, quem manda. E os outros ambientes é muito discrepante. Eu me sinto mal. Outro dia eu estava num salão de beleza, que era tudo muito confortável, mas quando abriu a porta ali dos colaboradores, eu fiquei chocada com o que vi. Também já aconteceu num laboratório. Né? Isso me incomoda, porque não pode ser bom só para mim ou para o senhor, não é, professor? Você tem toda a razão. O ambiente é... porque, assim, uma coisa é o layout, né, que você está falando. Sim. E a outra coisa é o seguinte, é o ambiente do trabalho. Isso que você está falando é algo que vai minar o ambiente positivo, né? Porque você vê toda a questão para ou a área decisorial, ou só para o cliente ver, mas você ali no seu cotidiano, né? Não tem nada, não tem o mínimo de suporte. Isso vai criar um ambiente muito ruim. E às vezes o empreendedor ali, né, o dono do negócio está querendo engajar a equipe e não se atenta a isso, não presta atenção que faz diferença. Não é só dinheiro, né? Isso. É um clima bacana, é um lugar... Eu já vi várias situações que a pessoa tem até um valor financeiro maior para mudar de empresa e não muda. Por quê? Cara, aqui eu não vou ter um ambiente como esse em nenhum lugar. Aqui eu tenho amigos, aqui é um lugar que eu venho trabalhar tranquilo, aqui é um lugar que me ouve, que me deixa criar, né? Que me deixa realizar. Isso não tem preço. Quando você acorda de manhã e tem prazer, felicidade em ir para o seu ambiente, fazer, né? Colocar o seu ofício, servir as pessoas na prática. Quando você acorda com essa felicidade, é o famoso tem valor, não tem preço mesmo. Então, o meu pai sempre me falou uma coisa que recentemente eu ouvi algumas pessoas falando novamente, né? Falei, olha, meu pai falava isso lá quando eu era guri. E ele falava assim, Flávio, você levanta todo dia, depois do banho, olha no espelho e se pergunta, o que eu faço tem sentido na minha vida, né?
o que eu faço tem sentido na minha vida, pergunta isso 3 vezes. Se seu olho não brilhar, né, você tem que se repensar a sua vida. E é bem isso, a gente tem que acordar todo dia, né, e olhar e falar assim, não, eu gosto do que eu faço. Ah, mas eu tenho que trabalhar e não gosto do que eu faço. Tá bom, faça bem para ser a porta de saída para você chegar na sua posição de sonho. Usa de escada, né? É um degrau para você. A gente tem que pensar que sempre tem uma função, sempre tem alguma empresa que vai ser, às vezes, o caminho para você chegar onde você quer. Só que para chegar onde você quer, você tem que ter um ótimo desempenho. Você tem que ser um cara que saia com a porta aberta. Fala, não, a pessoa trabalhou aqui, foi muito bom. Ah, que pena, nós perdemos, foi para lá. Né? Mas você fez um bom trabalho e isso te propiciou continuar o seu caminho. Isso é muito importante. Né? Na sociologia econômica, a gente trabalha 3 palavrinhas que são muito semelhantes, mas são completamente diferentes, que é valor, valoração e valorização. Porque normalmente a gente costuma ver só o preço, mas o preço ela está dentro desses 3 conceitos, que a gente fala lá de preço final, ou comumente chamamos de custo-benefício. Trabalho também é custo-benefício. Né? Ela entra essas 3 coisas. Quando eu falo valor, é o que a empresa paga para você. Né? Quando eu falo valoração, é a equiparação do serviço que você faz, e aí muitas vezes é utilizado ou por mérito, por produtividade, alguma coisa que valora seu trabalho. Quem produz mais ganha mais, quem produz menos ganha menos. E valorização são as outras questões, que entra o ambiente, a forma que você é recebido, a forma que você é gerenciado dentro dessa empresa. Né? Então, esses 3 elementos que formam o custo final, aquele que normalmente as pessoas ficam só focadas nele. E a gente só é feliz com os 3. E você sabe que às vezes a pessoa não dá certo dentro de uma empresa e ela não consegue enxergar isso, né? O porquê que não deu certo. Então, assim, vale a pena sempre fazer uma reflexão bem sincera, né? De ver, porque não, mas eu apresentei resultado e me mandaram embora. Sim. Mas não é só resultado, né? Então, assim, a gente tem que ter uma visão muito clara de que caminho nós estamos trilhando. E ter humildade de mudar, né? Ninguém é o supra-sumo, está todo mundo aprendendo, todo mundo tem falha, né? E a principal qualidade é você conseguir corrigir, enxergar o que você tem que melhorar e corrigir seu trajeto. Né? Isso é o mais importante. E Sartre dizia que o tempo acaba com a perfeição. Não é porque você atingiu a perfeição que ela vai ser para sempre. O tempo vai passando, as coisas vão mudando, né? Imagina, eu sou de uma geração onde se você fosse um bom datilógrafo, você tinha chegado à grande perfeição. Né? Hoje, com inteligência artificial, o que adianta ficar teclando? Né? O próprio tempo acabou com isso em um tempo bem curto. Né? Então, eu estava ainda desculpa, eu estava falando das coisas que influenciam, né? Então, nós falamos do ambiente, oportunidade de desenvolvimento, né? A empresa propiciar oportunidade de desenvolvimento também para os seus colaboradores. É importante também você, enquanto empresário e empreendedor, fazer um processo de recompensa e reconhecimento. E eu não estou falando só de questões monetárias, né? Às vezes o reconhecimento pode vir de várias formas, que não só a financeira, né? E ter uma liderança que enxergue isso, né? Que seja capaz de trabalhar de forma deliberada para criar um ambiente, para fazer um processo de desenvolvimento de oportunidades, né? E de propiciar, na medida do possível, um ambiente saudável, um equilíbrio, né, da vida profissional com a vida pessoal das pessoas. Sim. Vamos falar agora de estratégias eficazes. Quais são as estratégias que a gente pode utilizar, né? Eu vou falar das mais clássicas, que, apesar de clássicas, tem muita empresa que ainda não faz. Né? Primeiro, é desenvolver um plano de carreira, né? As pessoas precisam enxergar que existe um plano de carreira e que você tem como se desenvolver dentro da empresa. Outra questão que se usa muito, principalmente com as pessoas que são mais juniores, menos experientes, é fazer um programa de mentoria. Isso é legal. Bote alguém mais experiente, né? E com um perfil adequado, né? Com um perfil que é o que a empresa acha ideal para ela, para orientar os mais jovens, né? Porque às vezes você vê o mais jovem dar umas cabeçadas, se alguém perdesse ali, investisse uns 10 minutos para orientar, cara, não faz isso, não tem nada, né? E a empresa ganha, o profissional ganha, e você como profissional mais experiente, né, também está ganhando com isso.
Então, o programa de mentoria é um negócio bacana também. O feedback. Feedback tem que ser contínuo, né? Para orientar, ó, o caminho é esse, isso aqui não foi legal, né? Só que assim, feedback a gente tem que saber receber também, né? Isso. Tem pessoas que não querem ouvir o feedback, criam a realidade dela e não... E tem aquela questão de pessoalizar também, né? Eu já passei por isso aqui. De você falar para a pessoa, falar, você tem que melhorar nisso. Sim. Processo individual, né? Porque você está falando com a pessoa que ela tem que melhorar. Primeiro você fala o que foi bom, o que tem, né? Que agregou valor e o que tem que melhorar. Sim. Sempre tem o que melhorar, né? E aí a pessoa, depois que você fala, fica... um mês sem falar com você. Aí você fala, que pessoa parou de falar? Por que você parou de falar comigo? Aí a pessoa, você não gosta de mim? Eu falei, por que eu não gosto de você? Não, porque você falou um monte de coisa que eu tenho que melhorar. Eu falei, mas eu só falei isso porque eu gosto de você. Né? Eu quero sua melhoria, eu quero o seu desenvolvimento. Então, assim, não pessoalize um processo de feedback. Se a pessoa está investindo um tempo para te falar o que você tem que melhorar, aproveita a oportunidade, né? Porque tem pessoas que levam muito para o emocional, né? E dependendo da localidade, essas características emocionais são mais preponderantes do que a racionalidade. Sim. Outra questão, João. Flávio, antes de avançar, me permita, dentro desse claro. contexto aí, como não parece mais, mas eu fui atleta, né? Atleta de alto rendimento. No futebol, por exemplo, o treinador, ele só grita com o cara que ele sabe que vai dar mais. E muitos, muitos terminam reagindo mal, achando, o cara me persegue. Não está perseguindo, é porque ele sabe que dali dá para tirar um pouco mais. Ele sabe que você pode ir além. Exatamente. Então, aquilo que muitas pessoas veem com implicância, essa frasinha é muito comum. Ele me persegue. Se ele está perseguindo, é porque ele sabe que você vai produzir mais. Eu não sei que seja aquela perseguição boba de menosprezar alguma coisa, mas se persegue no sentido de exigir que o resultado seja superior, porque ele acredita que você consegue dar esse resultado superior. É por aí. Eu vou te contar um lance interessante que aconteceu ligado a isso. Há 2 semanas atrás, um jovem que eu conheço, filho de um amigo, a gente estava final de semana no churrasco e falou, fui fazer entrevista na empresa X. Nossa, tio, me tiraram sangue na entrevista, me perguntaram demais, quase me viraram dos avessos de tanta pergunta. Eu falei, então tem grande chance de ser contratado. Eu falei, por quê? Se estão perguntando tanto, é que viram alguma coisa em você que agrega valor para eles. Porque assim, se não agregasse valor, a entrevista ia terminar em 5 minutos. Se falasse para mim que a entrevista foi rápida, eu falei, esquece. Né? Agora, se estão indo além, se estão perguntando, se estão querendo saber até a tua 5ª geração, é que alguma coisa não deu outra. Depois ele falou, foi contratado. Né? Falei, o tempo de entrevista. Então, você foi para uma entrevista, a entrevista demorou bastante, veja isso como uma coisa positiva, não é negativo não, tá? Isso pode ser algo bom para você. Se me permite, eu vou aqui colocar uma situação até, acho que a maioria das pessoas já passou por isso, esse feedback é importante, eu acho que uma palavra pouquinho, né, perto da experiência de vocês, quase nada que a vida me ensinou, é que você tem que ter humildade para ouvir. Sim. E saber que todo dia a gente aprende e não sabe nada, quando acha que sabe, realmente não sabe, está aberto a esse conhecimento, essa humildade que não sei, quero aprender, mas também é fundamental a forma como a pessoa coloca, porque a gente que trabalha, né, com faleiro, com a comunicação, a gente pode falar de tudo, perguntar tudo, desde que tenha mesmo respeito, né, com a inteligência, com a história de vida das pessoas. Então, a forma também desse feedback, ela deve ser muito adequada de acordo com a personalidade. Perfeito. Também. Sim. Porque eu já vi feedbacks maravilhosos não serem percebidos porque a pessoa não soube colocar as palavras. Né? É fato. Sim. A comunicação tem que ser adequada. Adequada até para o nível e estado emocional do teu funcionário. Então tem que ter um cuidado nisso. Porque tem esse líder que fala assim, eu sou assim porque eu sou o chefe e está entregue aqui, você pega para você. Você usou a palavra certa, é chefe, não é líder. Exatamente. E a comunicação, eu sempre falo essa frase, porque é a mais importante da comunicação. A comunicação é o que o outro entende, não é o que você fala. Então você tem que tomar um certo cuidado nisso. Nesse exemplo do Flávio, eu tenho um exemplo que eu vivenciei isso, né, no esporte, que é justamente o inverso que comprova o fato. Eu era ponteiro esquerdo, então eu dependia muito dos meias que lançavam para mim, né?
E foi um jogo, eu não recebia a bola, 2 jogos não recebia, 3 bolas não recebia. Cheguei até o técnico, um técnico conhecidíssimo, chamado Sérgio Clérice, hoje já está aposentado. Treinou muitos times no interior de São Paulo, né? Cheguei para ele e falei, escuta, se eu não recebo bola, não tem jeito. Ele falou, volta e tenta buscar a bola no meio campo. Falei, mas eles não vão passar a bola para mim? Ele virou e falou, se eu tivesse alguma convicção que eles tivessem essa capacidade, eu já tinha falado para eles. Então, muitas vezes na empresa, é porque não pode mandar o cara embora, mas você não vai conseguir. Você está ali e fala, não falam nada porque a coisa está boa. Não, talvez não fale nada justamente porque as coisas não estão bem em relação a isso. Né? Então, mas aí, olha só, isso, o que você está dando... Sim. Esse exemplo é muito bom para a gente olhar uma coisa, que às vezes a empresa não tomar uma atitude sobre isso leva a perder um talento. Exatamente. Por exemplo, você era um cara bom que estava lá na frente. O outro, mais ou menos aqui, o que você tinha que fazer? Trocar essa peça aqui para que você possa render o que você pode render. Exatamente. Né? Se não troca, vai acontecer, você vai embora. E eu estava ali. O talento. E eu estava ali com o tempo perdido, né? Porque eu não era de recuperar a bola, então eu ficava dependendo dos outros. A dependência terminava não funcionando. Né? Então, isso vale para todas as áreas. Né? Eu fico tentando imaginar os cenários das pessoas que nos ouvem, e de repente, professor Flávio, o senhor está falando agora para uma pessoa que está a caminho, né? Indo ter essa reunião, esse feedback, para parar um pouco, refletir. Cuidado com as palavras, porque cada um tem, né? Está no momento de maturidade, de percepção, de sensibilidade. Eu acho que assim, quem vai passar o feedback tem que ter um cuidado em passar o feedback, e quem vai receber tem que se libertar de um modelo mental fechado e se permitir escutar e refletir sobre, né? Porque ninguém está ali gastando um tempo para dar feedback para você só por passar. Na realidade, a ideia é que você possa ouvir aquilo, refletir e melhorar, né? Sim. E assim, não deu certo, né? Porque alguma coisa... Usa aquilo para crescer e melhorar e dar certo, né? Só depende de você isso, o caminho, né? É a sua vontade, é o que você quer. Porque também tem gente que fala assim, mas eu já sei, eu sou assim. Eu sou assim, esquece. Essa é a frase... essa frase é complicada. Essa é a frase da tampa do caixão, me desculpe. Tá vendo? Quem não muda, alguém muda com ele. Exato. Cara, olha, a única coisa que nós temos certeza hoje é que amanhã vai ter mudança. Então, se você não está aberto a isso, pronto. É uma frase do Sérvio lá, Conclave, né? Havel Conclave. Ele dizia que a única certeza do mundo é a mudança. Pronto. A única coisa certa. Outra questão que é importante, dá tempo ainda? Não dá, professor, então, porque senão vai interromper. Eu vou falar depois de outras coisitas. Das estratégias. Estratégias para sua vida, hein? Agora fica aí com o repórter CBN, acompanhando os destaques desta quarta-feira, e daqui a pouco a gente volta com estratégias aqui no nosso empreendedorismo. É uma pausa bem rápida e é claro que eu conto com a sua companhia. Voltamos, 15 horas 37 minutos, seguimos com o nosso estúdio CBN Cuiabá, do meio da semana, quarta-feira, 24 de julho de 2024, dia de empreendedorismo. Você ligou o rádio agora? Ainda dá tempo de pegar informação boa. Professor Flávio Fogel, aqui é um oferecimento do Univag, falando de empreendedorismo, compartilhando ensinamento. Daqui a pouco ele vai falar de estratégias, mas antes eu vou mandar um abraço para o seu Afonso querido aqui. Daqui a pouco eu coloco o seu áudio. Tem pergunta do Luciano, mas professor Flávio, antes do intervalo, o senhor já nos adiantou que nessa reta final vai falar de estratégias. O que funciona na prática? Então, nós falamos de como estratégias do plano de carreira, né? Falamos também do programa de mentoria, falamos do feedback, que era que a gente estava antes do repórter CBN. E acho que tem uma coisa que a empresa precisa cuidar, que é a cultura organizacional. Então, é criar uma cultura organizacional com valores positivos, né? Que as pessoas se sintam como parte, né? Importantes, que as pessoas se sintam valorizadas. Então, isso tem que estar como valor na cultura organizacional. E benefícios, né? Todo mundo gosta de um benefício, de algo, de um reconhecimento também. Benefícios competitivos. Então, tem que olhar o que o teu concorrente está oferecendo de benefício também no mercado, né? Isso é importante.
Flávio, Não é feio, né? Olhar, tem que olhar. E as pequenas... Você tem que Sim. olhar como empresário, porque é um risco que, né, você corre em relação aos seus É porque eu concorrentes. já ouvi gente dizer assim, eu nem olho, nem quero saber. Não pode. Não, você tem que mapear seu concorrente sistematicamente. Gostei da palavra. Seja sistemático. Saiba o que está acontecendo do outro lado do muro. Isso. Exato. Senão você abre a porta na hora errada. Né? Flávio, e as pequenas empresas? Como que elas podem fazer essa retenção de talentos? João, eu acho que o que é mais legal na pequena empresa é que ela é flexível. Sim. Então, ela consegue criar um ambiente positivo e ela consegue personalizar isso, né? Então, você pode criar uma cultura já, como é uma pequena empresa, a cultura organizacional está em formação. Então, você pode fazer uma cultura com esses valores de positividade, de ética, né? Criar um ambiente positivo e flexível, né? E oportunizar. Dar oportunidade aos seus funcionários. Você é uma pequena empresa que você quer crescer. Dê oportunidade para o seu funcionário crescer junto. Isso é fundamental, né? Isso faz com que a empresa cresça e o funcionário também aproveite, né, e se aproprie desse crescimento também. Ah, mas a minha empresa é pequena, não tem como dar benefício financeiro. Não é só benefício financeiro, né? Ué, você tem um produto, um determinado produto, você pode dar um reconhecimento nesse produto ou serviço que você presta, você pode dar um horário mais flexível, né? Ah, seu funcionário está com um problema familiar grave, deixa ele fazer o home office ou o horário mais flexível, parte do tempo enquanto ele está com esse problema. Eu garanto que ele nunca vai esquecer disso, por mais que você queira dar bônus, o bônus ele vai esquecer em algum momento. Agora, que no momento mais difícil você teve do lado dele, isso aí não vai esquecer, não. Sim. Nós falamos até agora como desenvolver o talento, reter. Eu queria saber a parte difícil, né? Quais são os principais desafios que as empresas enfrentam para ter retenção, desenvolvimento de talento? João, Uma lista? nós falamos aqui um pouco do concorrente, né? Primeiro é a competição pelo talento, né? Por isso que você tem que olhar a tua concorrência, né? E assim, não se iluda, às vezes o teu concorrente está criando uma vaga, e eu já vi isso acontecer várias vezes, ele cria a vaga, chama alguns dos seus colaboradores fisgoais que vão lá para a entrevista, mas na realidade ele está tirando informação sobre a sua empresa, né? Depois você vai ver, nenhum é contratado. Então você que é funcionário, cuidado com isso também, né? Para não ser, como diz aqui no Rio, boi de piranha, né? Então assim... Esperta o pato, né, professor? É isso aí. Então, a alta competição por talentos, né, vai dificultar a retenção. Aí você tem que ter um clima legal, uma estratégia de benefícios interessantes, né? Benefício não é só dinheiro, você pode dar treinamento, pode dar capacitação, né? E isso faz com que a pessoa fique na sua empresa. Você tem que se atentar também às mudanças tecnológicas, né? Desmotiva o funcionário ver que todas as outras empresas, por exemplo, já estão usando IA, já estão otimizando o processo e você está fazendo tudo manual ainda. Aí você começa a ter o funcionário sonhando em trabalhar na outra, porque lá é tudo... o pessoal fala que é uma maravilha, o processo é tão mais ágil, o processo é tão mais tranquilo, né? Então tem que olhar isso também, a questão das mudanças tecnológicas. Você tem que tentar captar como é que estão as expectativas dos seus colaboradores, porque a mudança de expectativa do funcionário também pode mudar, né? Tem uma questão que você tem que levar em consideração, né, que são as gerações. Geração Y, Z pensam diferentes, né? Geração Z é mais frágil, é mais instável, tem uma visão que não é tanto de longo prazo como a nossa, por exemplo, né? E eles estão chegando aí agora, né? As empresas têm uma dificuldade tremenda para reter o pessoal da geração Z por conta disso. Tem toda uma discussão sendo feita agora sobre isso. Olha, o que faz o pessoal? E sabe o que faz? O que tem sido visto como um fator diferenciado para reter o pessoal da geração Z, né? E que para eles é mais importante, mas reteria alguém das nossas gerações também. Dar oportunidade para a pessoa participar, para se sentir valorizada, parte do processo, para ela propor, para ela co-criar dentro da empresa, né? E isso tem feito a diferença com essa geração. Sim.
Além disso, João, recursos, né? Às vezes a empresa fala que, olha, eu tenho recurso limitado, eu não consigo dar mais... Aí, minha gente, olha, usa a criatividade, né? Não é só recurso financeiro, pensa nisso. Pensa no momento que o teu funcionário precisa de você e que você pode ajudar e não é só financeiramente. Sim. Pensa que é algo que você faz, que tem no seu portfólio de produto e serviço, que pode ser a forma de você beneficiar os seus funcionários. Então, tem N formas que você pode agir, né, e Sim. transpor o obstáculo do recurso limitado. Eu conheço algumas empresas, não é uma só não, gente, é algumas empresas aqui em Cuiabá, que elas ficam de olho nas outras empresas. Principalmente dos estagiários que entram. Pessoas lá como estagiário, tá? Dependendo do rendimento, elas oferecem uma condição bem maior, termina captando esse... Por quê? Porque você já treinou. Exato. Você fez o investimento. Olha só como isso que o João falou é importante da retenção. Então, você vai lá e contrata uma pessoa, você faz todo o trabalho de desenvolver aquele estagiário, aí o João ou eu vão com outras empresas e falam, não, agora, olha, eu tenho uma proposta boa para você aqui. Então, todo o trabalho de treinamento que você fez, vai embora. Né? Inclusive da comunicação, viu, gente? E aí você tem, João e Marcela, que você tem que ter uma clareza muito grande também de quais são as áreas dentro da sua empresa que eu vou poder permitir um turno. Ah, mas eu não tenho dinheiro para reter todo mundo. Tá bom, mas tem aquelas áreas que são cruciais dentro da sua empresa e aquelas pessoas que são, esse talento eu não posso perder. E tem aquelas áreas que você pode permitir um turnover maior. As empresas olham para isso também. Flávio, você falou das dificuldades, mas é possível a gente criar condições para superar essas dificuldades? Sim, né? Você pode investir em tecnologia, quando a gente falou da dificuldade da tecnologia, você deve criar uma cultura organizacional com valores bem positivos, né? Tenta desenvolver um programa de benefícios flexíveis, né? Seja criativo nisso, estabeleça parcerias, né? Você pode, por exemplo, você quer ver uma coisa que é bacana? Tem empresa que busca o Univag para fazer convênio corporativo, para dar o quê? Desconto para os seus funcionários. Sim. Isso é uma forma de se beneficiar o funcionário. Né? O funcionário sabe que ao entrar lá ele consegue desconto numa universidade, né? Então, tem N formas de você gerar benefícios, né? Não diz respeito só a eu desenvolver. Você pode criar parcerias, né? Fazer uma relação ganha-ganha aí. E tem uma questão aí que muitas vezes passa despercebido. A empresa que investe no funcionário, no estudo onde ele tem que capacitar e pagar, juridicamente é aceito um termo de contrato onde a empresa vai pagar pelo conhecimento dele, por exemplo, curso universitário, e ele terá que prestar serviço por um determinado tempo. Então ele assina. Normal. Só um detalhe, tem que fazer isso com antecedência, antes de ele entrar no processo. E ele é aceito juridicamente. Né? Acho que muitas pessoas não fazem esse investimento por não saber que existe essa possibilidade. Né? Porque assim, mas eu vou investir nesse funcionário, num curso, numa pós-graduação, e se ele vai embora depois? Não, mas você faz um trato com ele antes. Fala, eu vou investir aqui em você, mas você tem que ficar, por exemplo, pelo menos o tempo que durou a pós-graduação. Né? Vamos lá que seja caso de uma graduação de 4 anos. Você pode fazer um contrato que após ele terminar, ele pode cumprir mais 4 anos com você, necessariamente, obedecendo-se os princípios do reajuste, da tabela, de todas as coisas. Eu vou te dar como exemplo o Univag. O Univag faz isso há um bom número de anos atrás aí, né? Até antes da minha chegada, já tinha, e eu acompanhei isso na sequência, nós sabemos que tem uma dificuldade na oferta, né? Uma escassez, melhor dizendo, na oferta de programa de mestrado e doutorado aqui em Mato Grosso. Então, assim, nós queremos que os nossos professores cresçam, nós queremos que a maioria dos nossos professores sejam doutores. Né? Só que às vezes chega um que é muito bom, tem experiência de mercado e é especialista. Então nós temos professores lá que fizeram mestrado e o doutorado com o apoio do Univag. E aí, como é que fica isso? Exatamente isso que você falou. Olha, pelo menos o tempo que a gente apoiou financeiramente para você fazer o mestrado e doutorado, ou te liberou para você tem que ficar aqui conosco depois. Né? Um mestrado e doutorado vai durar 2, 4 anos. Eu vou te falar, sabe qual é o tempo médio dos meus funcionários? Né? Pelo menos 15 anos. Então, assim, nós já capacitamos no Univag mais de 100 professores dessa forma e boa parte está conosco até hoje.
Isso diz respeito aí, ó, você beneficiou e tem toda a questão do clima, né? Sim. A gente não abre mão de um bom clima organizacional lá dentro. Isso é fundamental. Professor, tem muita gente participando. Eu vou colocar a primeira pergunta da Larissa, que ela perguntou se talento é treinável. Se talento é treinável, talento é desenvolvido, né? Então, assim, o que eu posso dizer é o seguinte, questões atitudinais, é boa essa pergunta, questões atitudinais elas podem ser desenvolvidas, comportamentais, mas vai depender muito da pessoa, querer desenvolver, querer mudar, né? Questões técnicas, olha, eu quero ser um talento na habilidade de ter a competência de fazer algo. É treinável, sim, é desenvolvido, né? Pode se desenvolver. Você pode e deve buscar, mas eu queria fazer tanto isso, vamos pegar uma coisa mais lúdica. Eu quero tocar um violão, mas eu não sei, eu acho que eu não dou para, mas queria tanto tocar um violão, né? Você dominar o instrumento. Treine 2 horas por dia, né? Você chegou em casa depois do seu trabalho, pega o violão. Será que depois de 2 anos você não está craque no violão? Deixa eu colocar também a pergunta do Luciano, que está sempre aqui participando conosco. Pode-se dizer, então, que as pessoas são contratadas por suas competências, mas são mandadas embora por seus problemas de convivência? Competência versus convivência. Muito bem. Luciano, é o seguinte, as pessoas são contratadas pelas suas competências e também pelo que se é captado do seu atitudinal, do seu comportamental. A entrevista, todo o processo seletivo vai olhar para isso também. Por que que vai olhar? E aí entra a segunda parte, né, do que você nos perguntou, da sua observação. O que nós notamos, né, é que hoje boa parte dos processos rescisórios acontece por questões comportamentais. Claro que acontece também por questão técnica, por falta de resultado, né? Mas os problemas comportamentais, eles são os que mais têm gerado, né, problemas de rescisão. Por quê? Uma questão técnica, se a pessoa tiver boa vontade, a empresa investe, ele desenvolve e você resolve. Sim. É aquilo que a gente está falando, a questão comportamental. Se a pessoa não quiser mudar, meu amigo, pode vir aqui materializar Jesus Cristo, falar, olha, você pode mudar. Se a pessoa não quiser mudar, esquece, ninguém faz milagre, né? Eu sou assim, a síndrome da... Eu estou certo. Síndrome da Gabriela, né? Eu sou assim. Eu nasci assim. Sim, você é assim. Aí não tem jeito, né? Flávio, para finalizar o nosso tema de hoje, o que podemos deixar de mensagem final? João, acho que primeiro é o seguinte, vamos falar para os empreendedores, né? Preocupe-se com isso na sua empresa, em reter talento, né? E não perder gente. É um desafio? Mas depende também de suas ações deliberadas, pensadas para isso, né? Então, crie um bom ambiente de trabalho, evite questões que minem o ambiente de trabalho, né? E você, funcionário, pense que também faz parte da sua responsabilidade essas questões. Cuide do seu comportamental, cuide das suas competências, busque você também treinamento, busque você também se desenvolver, né? Então, não é só a empresa, é você também. Sim. Eu vou perguntar para você agora sobre as novidades da Univag, mas antes eu quero dar os parabéns para a Univag, para a parte social da Univag. O trabalho que ela tem feito junto às instituições, as parcerias. Ontem teve uma parceria com o Ministério Público muito interessante, está aí na imprensa hoje, queria parabenizá-lo por isso. Foi legal. Então, o Univag tem há algum tempo participado de um projeto, estruturado um projeto junto com o Ministério Público, né, de Mato Grosso, também com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Tudo isso para quê? Para que a gente possa ofertar vagas de cursos profissionalizantes, cursos superiores, né? Para oportunizar acesso à educação às pessoas vulneráveis. Sim. Então, participa também desse convênio o governo do Estado do Mato Grosso, com a Secretaria de Estado, né, de Assistência Social. A primeira-dama participou ativamente também nessas discussões, a doutora Virgínia Mendes, e também a Secretaria Municipal de Assistência Social de Várzea Grande. Sim. Também participou de uma forma intensa. Então, todos nós fizemos uma parceria, serão cerca de 6.700 vagas
para atender esse público. Sensacional, professor. Legal, né? Que orgulho ter vocês aqui. Que comprometimento. Imagina mulheres que sofrem violência, Nossa. ataque está vulnerável. Egresso do sistema carcerário, Isso. dar uma segunda chance, né? Sim. Uma oportunidade, a gente tem que oportunizar, né? E tem pessoas que não conseguem, por mais que você tente dar preços diferenciados, não consegue acessar, né, o ensino superior. E isso, a gente sabe que educação é tudo, né? Imaginou mais de 6 mil vagas em 5 anos, né? Nem esperou. Vou fazer uma pausa aqui só para mandar um abraço, porque não é todo dia que a gente tem Márcio Barreto aqui no estúdio, então eu vou fazer uma pausa onde eu estiver para mandar o meu beijo. Que coisa boa ter você aqui no estúdio. Meu amigo, companheiro de caminhada, um super profissional, autor de livro. Ele tá chique demais, competente e dono, sempre digo, de um dos corações mais lindos que eu conheço é você, amigo. Obrigada pela visita, trazer sua energia boa aqui para o nosso novo estúdio CBN Cuiabá, viu? Venha mais. E o radialista mais feliz que eu conheci até hoje. Ele é. Se você não estiver feliz, sintoniza no Márcio Barreto, você vai ficar em um minuto você tá alegre. Ele é assim mesmo, na vida, o tempo todo, nunca viu o contrário. Eu sempre falei para ele que ele jamais pode apresentar obituário. Ai, meu Deus. Senão ele vai falar assim, olha gente, que notícia linda. Ó, Fulano foi para o céu. E tá convidado a sentar nessa bancada nova para falar de vendedor 24 horas, tá? Por favor, convite feito, já registrado, inclusive. Obrigada, meu amigo. Alô, galerinha do bem, a marca dele, né? Alô, galerinha do bem. Professor, você já conhecia pessoalmente Márcio Barreto, essa lenda do rádio? Acho que já tivemos juntos, sim. Já tive o prazer de estar na mesma emissora que Márcio Barreto. Você imagina o quanto a gente aprende com isso. O senhor tem que levar ele lá no Univag, esse livro dele, Vendedor 24 Horas, para ele conversar com a sua turma, é sensacional. A gente está exportando o Márcio Barreto para o mundo. E vou contar uma história aqui do Márcio Barreto. Ai, meu Deus, pode esse horário? Pode, legal. Tá. A gente vivia um momento muito tenso no Brasil. Impeachment, uma série de coisas. E de vez em quando, o nosso âncora era o Márcio Barreto. Olha. O dia que ele chegava, ficava feliz o jornal. O mundo estava caindo, mas o jornal ficava feliz. A energia dele. A energia dele é fantástica. Estou te dizendo. Eu sou de poucos amigos, mas os que eu tenho são assim, professor. Você está nesse time também. Opa. Kleber, um beijo, obrigado pela visita também, sempre aqui conosco, querido, competente, cercada de gente boa, mas fica fácil o faleiro. Nos últimos minutos a gente quer sempre falar do quê? De Univag, de oportunidade. Conta pra gente. Vamos aproveitar os últimos, professor Flávio. Vamos lá. Bom, o vestibular está em aberto, né? Está aberto, as vagas estão aí à disposição. Coisa boa. O que vale a pena a gente destacar, né? Primeiro, o nosso posicionamento, né? A Univag hoje tem as melhores notas, as melhores avaliações do Estado, está entre os 9% das melhores instituições do país. E não é só nota do MEC, né, gente? O nível de satisfação, por exemplo, dos nossos egressos, de quem já se formou no Univag, quando você soma lá quem escreve que está satisfeito ou muito satisfeito nas pesquisas, né, com a qualidade da formação e a inserção no mercado de trabalho, beira 90%. Isso é altíssimo, é muito bom. Quando a gente olha, por exemplo, quem está estudando no Univag, né, também olhando lá, numa escala de 1 a 5, qual o nível de satisfação, está em 4,8. Né? Então, os nossos estudantes atuais estão muito satisfeitos e quem saiu também ficou muito satisfeito com isso. E hoje, para estudar no Univag, não precisa estar aqui em Cuiabá, em Várzea Grande, né? Então, tem o presencial, sim, mas hoje a gente tem o ao vivo, que você pode assistir de forma síncrona, em tempo real, as aulas, né? E o digital também, para quem tem uma agenda muito apertada, né? E com o preço hoje é o que cabe no seu bolso. Né? Então, tem programas de bolsa. Nós temos um programa novo que chama PIE, que é o Plano de Inclusão Educacional do Univag, PIE. Sim. Ele faz um escalonamento dos valores no curso presencial, que você começa a pagar em torno de R$299, R$300, e esse preço vai subindo, né, para respeitar o teu desenvolvimento profissional. De forma, então, que a mensalidade fica atrativa para você fazer o melhor curso, né? Um curso realmente de qualidade. Sim. Porque é muito triste você fazer um curso e ficar frustrado, né? Porque fez um curso de qualquer jeito. Isso não dá, né? Então, nós temos programas hoje financeiros que te permitem estudar numa instituição de alta qualidade, né? Vá procurar... e uma coisa muito interessante, começamos essa semana o plantão de matrículas. Então, assim...
Indo se matricular a partir dessa semana, tem lá toda uma programação, né, que você pode ter isenção na matrícula de 30% até 100%. Ah, coisa né? boa. Sim. Então, É para aproveitar. aproveite, segue lá na rede social. Professor Flávio, eu preciso me despedir por conta da responsabilidade desse Sim. relógio, mas quarta-feira que vem a gente espera o senhor. Entra lá no Instagram do Univag, liga também para Muito sanar suas obrigado. dúvidas e aproveite. Obrigada, professor.